tarde a todos vocês, nossos irmãos queridos deste programa Palavra Viva de Deus. Hoje, dia 19 de julho do ano 2025, às 14 horas e 7 minutos, mais uma vez estamos no ar. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Alex. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ana? Aniversariantes da semana. De Deus, são 14 horas e 14 minutos. Lembrar de mandar um abraço então a todos que participaram lá no encontro em Itatiba, né? Que foi um encontro maravilhoso. A viagem foi boa, nós estávamos bem, todos que lá chegaram estavam bem. É muito importante esses encontros, porque a gente vai reforçando, né, um ao outro. Agora a gente já está pensando em programar certinho a data, já estamos cogitando a data aqui, né? Para Maringá daí. Povo de Maringá, Londrina, Apucarana, vão se ajeitando aí que a gente vai visitar vocês também, tá bom? Mês de agosto, se Deus quiser, nós vamos estar por aí. Só escolher a data certinha. Esses encontros são maravilhosos, pode ter certeza. Aqueles que lá estavam, né? Tinha bastante pessoa lá, muitas pessoas lá, com uma idadezinha já avançada, e todos estavam felizes, todos estavam contentes. Por quê? Porque a união faz a força, né? A forma de rezar em povo, assim, junto, unido, traz força para cada um. E o Trevini lá, naquela chácara dele, maravilhosa, né? Recebe todos de braço aberto, trata todos com muito carinho, preocupado com cada um que chega, né? Ele não parava. Então, Trevini, parabéns para ti, tá? Para essas pessoas que te ajudaram também na casa com comida, as refeições, né? Cuidar da casa, da limpeza. Parabéns para vocês todos. Estava muito bom mesmo, estava ótimo. A primeira mensagem do programa, o nosso amado profeta vai fazer a leitura e o comentário. Eu que escrevi todas as mensagens, tem coisas impressionantes. Mas se fosse para botar em primeiro lugar, eu botaria essa mensagem aqui, do dia 20 de julho de 2000. O amor materno. Coisa linda essa mensagem, gente. Essa mensagem eu acho que ela seria a primeira das 4.500, pelo fato que nunca foi dito na Sagrada Escritura, nem na Bíblia. Nunca foi esclarecido isso aqui. Como o leite branco que sustenta milhões de criancinhas e adultos, a pureza de uma santa admirável é muito mais diante do seu filho, pois foi dela que Jesus, por algum tempo, em seu seio, buscou o seu primeiro alimento. Na primeira vez que Jesus experimentou o leite de sua mãe, viu que, além do seu grande poder, tinha criado uma criatura tão dócil, tão linda, tão meiga e tão pura.
Este nome Maria só não pode ser mais do que Deus, mas abaixo dele outra criatura é senão ela. Maria faz a segunda parte depois do corpo de Jesus, que é dado pelo Santo Sacramento. É como ele disse: quem come desta minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. João capítulo 6, versículo 54. Mas se vier a rejeitar o leite de minha mãe, não poderá ter parte comigo. Assim como vossos filhinhos precisam do leite de sua mãe, que é o primeiro alimento, também a Virgem Maria, até hoje, derrama sobre a terra este leite que sai de suas mãos, onde os olhos da humanidade não conseguem enxergar, por se tratar de um santo mistério que será revelado só depois da outra vida. Mãe, este nome é tão sagrado que seu Criador pôs para não ter rima. Ela foi escolhida para ser a rainha deste século e também na outra vida. Depois da segunda vinda de Jesus, aonde seu primeiro alimento veio dela, por ser o mais puro, sem ter a mancha do pecado original. De seu seio, quando o menino Deus se alimentara, sentiu um amor tão puro, qual ainda não tinha experimentado. Foi o momento mais sagrado, quando seu chorinho dizia: mamãe, estou com fome. E ela tão logo deu seu seio para Jesus menino receber o seu primeiro alimento. Nesta hora, todos os anjos deram glória a Deus. Foi o maior acontecimento que a terra recebia, desde que Javé criou tudo. Outro fato igual a este não teve. Quem vier a rejeitar o amor materno de sua mãe, ama a morte. Provérbio, capítulo 8, versículo 32, 36. Porque o primeiro sacrário dele, foi Maria. E dela usou tudo o que precisava. Seu sim, seu carinho, seu amor, seu sangue, sua proteína e de seu leite sagrado. Seu primeiro alimento, então, irmãos, em Cristo. Vivam o Pentecostes, mas não desprezem sua mãe por nada deste mundo. Eu sou Elias. Aí agora você vê só que importante. Eu sou Elias, onde o filho deste irmão, que é meu irmão, também veio me homenagear junto com Jesus, Moisés e Pedro, Tiago e João. Quando esse que diz tudo, o amor que tem por nós, esta família, Elias, pode sentar. Aqui diz assim, depois da mensagem: este último parágrafo refere-se ao quadro da transfiguração
pintura na parede da capela da casa do Senhor Bento, pelo seu filho João Batista. Quando a parede ali atrás estava lisa, não tinha nada, e eu pedi para João Batista, põe ali atrás uma pintura bonita que mostra o poder de Deus. Aí foi onde ele pintou, quando Jesus, né, Moisés, Abraão, aliás, e ele pintou aquela pintura, e ele nunca tinha pintado. O importante é que ele nunca tinha pintado. E pintou aquela pintura lá na parede. E já, tão logo, eu sonhei que eu ia ter uma surpresa. Aí você vê como o mistério de Deus é uma coisa sagrada e pura, né? Como é que uma pessoa pode dizer que isso aqui é mentira, meu Deus? É obra satânica. Que uma pessoa vem dizer que isso aqui é mentira. Então logo eu sonhei que eu ia ter uma surpresa. Eu disse, meu Deus, fiquei até com medo, né? É uma surpresa, podia ser coisa feia, perigosa, né? No outro dia, quando eu abri a porta da cozinha para a capela, lá estava o rosto de Jesus. Aí você vê quantos mistérios estão acontecendo antes da vinda de Jesus. E as pessoas estão duvidando do momento que se aproxima. É pena, é lamentável, mas a gente sente que tão logo Jesus vai dar um basta, porque é impossível. Todo mundo recebe sua homenagem. É jogador, é artista, é tudo. Mas a homenagem a Jesus, por enquanto, é só nós aqui, ou se tiver outras capelas, que está espalhada pelo Brasil. Porque o restante, aquilo ali é só para se aparecer, só para se aparecer. Não tem aquela homenagem para ele, do fundo do coração, com amor, com carinho, com respeito. Não tem, a não ser aqui. E é aqui que é o fim dessa geração. Programa esse Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 25 minutos. Estou acabando de receber uma notícia triste aqui e a gente pede então para vocês que estão nos ouvindo entrar em oração por uma irmã de caminhada, né? O Gilson, a Maria Rosa e a filha que sofreram um acidente, estiveram aqui nos visitando essa semana e retornando para casa parece que sofreram um acidente. O doutor Cid está me passando um recado aqui, Maria Rosa está internada, Gilson está bem, né? O marido. Alguns arranhões, capotou o carro, parece, perca total. E a filha quebrou o braço, o filho não estava no carro, não sofreu nada, né? Mas a Maria Rosa está internada, perdeu o baço, parece, e muito sangue perdeu, né, com o rompimento do órgão. Então, vamos nos unir aí e rezar por ela, tá bom, pessoal? Vamos intensificar a nossa oração para Maria Rosa, que ela se recupere logo então. Tem e-mail ou não? Maria Alzida Carvalhinho, da Alemanha, manda: louvado seja a Santíssima Trindade. Boa tarde a todos e parabéns aos aniversariantes deste mês. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a todos. É preciso muita fé e perseverança para continuar a evangelização como Jesus mandou nas santas mensagens. Não estamos só. Deus está conosco e com toda essa família, com toda essa grande família, a palavra viva de Deus. Um abraço a toda a família Conceição, ao Eugênio e todos consagrados e coral. Maria Alzira Antônio, da Alemanha, que agora mora em Portugal, né? É mais Alemanha. Cleci de Erechim, boa tarde, salve Maria. Ana Maria oferece esse programa a todos, aniversariantes e a família Conceição, seu Eugênio e sua casa, e todos os irmãos da obra A Palavra Viva de Deus. Parabéns pelo lindo programa de sábado passado, na casa do seu Trevini. Onde a família Conceição vai, tudo é abençoado. Obrigado por tanto ensinamento, família Conceição. Que Deus abençoe sempre. Abraço de Cleci, de Erechim. E agora é mensagem, ou é música, ou é clipe? A música não está, né? É. Então vamos para a segunda mensagem, né? A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 19/7/1995. Promessa de vida eterna. A paz que te dou, ela aumenta a tua vida. Quando não houver dúvida, ainda é muito maior a força do Santo Espírito sobre ti. É como uma corrente elétrica. Só há um corte quando alguma coisa atinge ao seu redor. Se onde sair toda energia. Assim é a minha luz. Se a pessoa se deixar influenciar por coisas que não são do meu agrado, também enfraquece a luz do meu amor no coração de quem crê em mim, meu filho, em tudo e em todo tempo, o bom e o tenho ruim. O bom caminha em minha direção e não olha para outra parte. O ruim se desvia quantas vezes for possível, para não perder os seus costumes. É como se estivesse apalpando as coisas e não soubesse o que quer. Quando escolhe, pensa que escolheu certo. Às vezes é para a sua própria ruína. Já o que vem em minha direção faz a minha vontade. Este nada errou, escolheu a melhor parte. Bento, meu filho querido, quem quer ter parte comigo tem que fazer o máximo para não olhar para trás, porque quem pega a sua cruz e segue em frente é seguro e forte. Nem o tempo pode destruir, chama-se força do Espírito, é fé no coração, é luz que sai de mim. Caminho junto para guiá-lo na estrada da vida. Quem desobedece os meus direitos, acontece fracasso e mais fracasso, porque toda a segurança de uma pessoa está em mim, que eu sou Jesus, o teu Salvador. Agora, meus filhos, é tempo de recolher o que eu plantei, para que a semente do meu inimigo não cresça mais do que já cresceu. Seus frutos querem se misturar com os meus, para deixar também contaminado com a sua podridão dada pelo Satanás. Mas eu não vou deixar. Quem não plantou a semente certa, colherá aquilo que semeou. Os justos não poderão pagar pelo mal dos outros, que deram mais ouvido ao inimigo do que a mim. Assim é o tempo que agora resta. Por toda a minha segurança de rei, quero dar aos filhos meus aquilo que prometi, uma nova terra onde correrá mel e leite em abundância, para que meus filhos não passem fome. O tempo é curto, por isso peço a todos que não desanimem, confiem em mim. Logo, logo todos terão o que eu prometi. Rezem sem cessar. Façam em suas casas um lugar só de oração. Peçam-me a minha presença para estar junto com vocês. Que eu, Jesus, prometo ficar contigo até tudo ser consumado. Depois então ficarás livre do Satanás, para nunca mais se incomodar. Só eu que estarei com todos para sempre. Assim, meus filhos, vocês verão que foi bom de ter ouvido meu chamado. Obrigada a todos que ouvirem este meu servidor, porque nele está a minha potencialidade. Fique com a minha paz, Jesus. Primeiramente, deixa eu mandar um abraço lá para o Trevini, como o José Roberto já falou, já elogiou, e com muito mérito. Realmente foi um encontro muito bom, muito aproveitável. Acho que realmente tem que acontecer mais vezes em outros locais, mais vezes. Essa aproximação é muito acalorada, as pessoas se abraçam, as pessoas conversam, tiram dúvidas pessoalmente. Então, mandar um abraço para o Trevino, para todos que estavam lá, e principalmente lá para o meu amigo, que eu já conhecia, mas conheci melhor devido à aproximação, tá pessoalmente lá. O José Carlos, o famoso Fera, seu Fera? Roberto. O José Roberto, o famoso Fera, ele contando a história da vida dele. Me identifiquei muito com a minha, como a gente era quando era mais novo. Um abraço, um beijo no teu coração, tá, José Roberto? Da tua família também. Vindo aqui para a mensagem, promessa de vida eterna.
Eu, ultimamente, devido a esse meu problema de saúde, eu medito muito, mas muito, meia-noite. Não é que eu vivo pensando nisso, meditando, tentando descobrir o segredo da vida, sem nenhuma arrogância, mas entendendo o processo da vida. E o processo da vida, quando a gente começa a meditar, ela fica bem mais clara para a gente pensar como é que funciona. Quando você começa a pensar, a meditar, você começa a criar uma certa proteção em relação à morte. A pessoa quando parte, eu conheço pessoas com uma certa idade bem avançada que não pode nem ouvir falar na morte, de medo que tem. Mas a gente está sempre sujeito a morrer. Pode ser, a gente sabe que para morrer basta estar vivo. Mas quando você tem um problema um pouco mais sério, você já vai se preparando. E aqui nessa mensagem Deus fala a promessa da vida eterna. Quando é que começou a minha vida eterna? A minha vida eterna começou dia 24/4/1961. Ali, nesse dia, eu passei a ser eterno. Por quê? Eu apenas comecei a primeira fase da minha vida, que é a fase onde o meu pai e a minha mãe contribuíram para que eu existisse. Hoje eu entendo que, para mim estar aqui, eu tive que esperar, para mim nascer e estar aqui, eu tive que esperar um encontro de Bento e Ladi, um relacionamento entre os dois. Eu já falei aqui, isso é uma dedução minha, não estou dizendo que isso é o que você tem que aceitar. Eu, meditando bastante. Se Bento Ladi não tivesse se encontrado, se conhecido, eu não existiria. Alex não. Talvez outro. Talvez um Antônio, uma Maria, mas não o Alex. Juntamente com essa união desse casal, surgiu eu, matéria, Alex. Deus prontamente me presenteou com uma alma e com um espírito. E essa alma, esse espírito, é eterno. Porque quem me deu foi nosso Pai eterno. Nosso Pai terrestre, nossa Mãe terrestre, o que eles podiam me dar, eles me deram. Foi a matéria, que não é eterno. Então, esse processo de morrer para a vida eterna é apenas uma etapa. É largar a matéria e viver na eternidade com o espírito que já é eterno. Medo de morrer hoje para mim é como se eu tivesse medo de nascer. Eu não sei de onde que eu vim, mas eu sei para onde eu quero ir. Isso descobri ao longo da minha vida. Me preparar, estar de bem com a vida, estar de bem com Deus, estar ao lado de Deus, para que eu possa continuar essa eternidade ao lado dele e não ao lado do inimigo dele. Pela imensa bondade dele, misericórdia dele, ele me dá essa opção. Ele sendo o criador de tudo, ele me dá essa opção. Se eu quero realmente estar ao lado dele eternamente, ou do inimigo dele, do concorrente dele, do traidor dele. Quando a gente começa a pensar desse jeito, a gente diminui o medo da morte. A gente sabe que isso é um processo inevitável.
como foi eu nascer. A união de Bento e Ladi veio a gerar essa matéria, chamada Elex. Foi inevitável. Não tinha como mudar os planos. Já está traçado por Deus. E essa matéria tem prazo de validade. Então, por que medo disso? Se a gente acredita realmente, eu penso assim hoje, que existe outra vida, que a nossa alma é eterna, nosso espírito, por que medo disso? Apenas eu estou concluindo a primeira fase da vida, que é a matéria. Então Deus aqui, Ele procura revelar nessas mensagens tudo, quase completamente o segredo dele. É só meditar, para que a gente não tenha medo. Confie nele. Mas para que isso aconteça, a gente tem que acreditar em Deus. A gente sabe que isso aqui é só uma passagem. Essa vida é só um passeio de 40, 60, 80 anos. Que realmente a nossa vida não é aqui, nessa matéria. É na vida eterna que Deus nos deu. Lamentavelmente as pessoas, não todas, mas a grande maioria hoje, se preocupa muito com a matéria, o que se estraga, deixando de lado o espírito, o que é eterno, o presente que Deus deu. Então, vida eterna, para mim, eu já estou vivendo ela. Eu não vou viver ela, eu estou vivendo já, desde 1961. Essa vida que eu tenho aqui, esse trabalho meu, esse relacionamento que eu tenho com as pessoas, aprender a amar o próximo, a Deus, é justamente o caminho que eu quero trilhar. Para que realmente, quando eu superar ou completar essa primeira fase, eu tenho o merecimento de estar junto ao Criador. E não do inimigo do Criador. Então que a gente possa entender realmente o sentido da vida. Não se preocupar com a morte. Não ter medo dela. A morte é minha companheira desde 1961. Eu tive um irmão, o segundo, que morreu com 6 meses, 7, não vou lembrar. Deus logo levou. Mas a morte me acompanha há 64 anos. Então poderia chamar minha irmã morte, minha amiga morte, sem medo nenhum. Ela sabe o momento de me levar. Enquanto não chegar o momento, eu posso sofrer qualquer coisa. Mas cada um tem um momento. Então por que ter medo disso? Como não lembro nada antes de nascer, Deus já revelou ao profeta. Na outra vida, nós não vamos lembrar nada dessa vida. Não precisa ter medo nenhum. Morte para mim hoje é apenas um abrir de porta. Hoje estou desse lado, amanhã estarei do lado de lá. E é bom a gente pensar assim. A gente não fica angustiado, não fica preocupado. A preocupação nossa aqui é se manter de bem com a vida. Se manter uma pessoa boa para todo mundo. E se manter sempre ligado a Deus. Que com certeza, no dia da sua morte, Ele não esquecerá de ti. Ele saberá reconhecer que você teve uma boa vivência aqui na Terra, uma boa vivência material. Foi o que o profeta sempre buscou, foi o que a mãe sempre buscou.
Então, que possamos buscar a mesma coisa. Aí sim, não teremos medo nenhum do dia derradeiro. É apenas mais um dia. Teve um dia de começo e um dia de final. E aqui na mensagem, Jesus fala: o tempo é curto, por isso peço a todos que não desanimem. Não tem que desanimar mesmo. Ah, porque eu estou doente, porque isso, porque aquilo. Não tem que desanimar. A vida que segue. Confie em mim. Logo, logo todos terão o que eu prometi, que é a vida eterna. Não vamos depender mais de doença, mais da fragilidade da matéria. Teremos de presente o que Ele deu realmente. Vamos viver o que Ele deu, que é a alma e o espírito. Rezem sem cessar. Façam em suas casas um lugar só de oração. Reze sem cessar. Eu volto a afirmar. Aquele que reza sem cessar e não aplica o que reza, na minha cabeça, é um desperdício. Isso é minha cabeça. Só o simples fato de ficar rezando o dia todo, ficar repetindo, mas não aplicando, eu acho que para mim não faz efeito. Mas essa é minha cabeça. Eu procuro praticar o que eu rezo. Isso sim, é mais valioso para mim. E lá no final da mensagem, Jesus fala: obrigado a todos que ouviram este meu servidor, porque nele está a minha potencialidade. Fique com a minha paz. Esse é o maior problema das pessoas. É ver num simples homem, como foi Bento da Conceição, a potência que Deus botou na mão dele. O pai, ele não era uma pessoa qualquer, uma pessoa comum. Graças a Deus foi meu pai. Com muito orgulho em todos os aspectos. Mas ele era uma pessoa especial. Por quê? Por que ele é especial? Porque Deus quis assim. Não foi eu querer ou ele querer. Deus o escolheu. E quando Deus escolhe, Deus cria aquela pessoa mais forte do que nunca. Diferente, com uma luz diferente. Onde muitos identificam, outros, mais descrentes, não conseguem enxergar. Então, para a gente ter uma vida plena aqui na matéria, que possamos refletir sobre isso, sobre o que realmente, o que significa essa vida. Será que é só uma passagem para o nada? Não acredito. Acredito que eu já estou vivendo a vida eterna e quando essa matéria se for, aí eu vou viver plenamente ao lado de Deus, fazendo por merecer e não achando que morreu, acabou. Morrer, acabou é para um animal que não tem alma, não tem espírito. Que Deus, Ele não tem limite para criar. Ele cria tudo de novo. Mas o homem não. O homem não vai criar de novo. O homem vai manter o que criou. Apenas o homem tem que saber que lado vai ficar. Se é ao lado de Deus ou ao lado do inimigo. José. Programa esse Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 46 minutos. Quero mandar um abraço aqui então lá para Maria Aparecida. Está fazendo aniversário dia 23, né? Que Deus te abençoe e ilumine sempre. Lembrar também de agradecer lá ao nosso grande amigo lá, o Dr. Jaime, né? Professor Jaime. Ele e a Anice, que nos recepcionaram também lá em Americana, né? Fez questão que a gente fosse conhecer. Um café gostoso na casa dele, conhecemos a casa dele, rezamos juntos. Então, também foi bom essa visita para nós também, tá, seu Jaime, dona Anice? Que Deus abençoe e ilumine sempre o senhor. Tem e-mail ou não?
Glória da Alemanha manda boa tarde, Ana, boa tarde, toda a família Conceição. Obrigada por mais um maravilhoso programa. Que Deus abençoe a todos. Sempre quero oferecer todas as músicas do programa para mim e meu marido para a semana dia 22, fazemos 30 anos de casados. E agradecer as santas mensagens, pois elas são a mais grande contribuição para o termos conseguido com fé e oração. Peço a bênção do nosso profeta, que ele interceda por nós lá no céu. Glória da Alemanha. Rosa de Mauá, São Paulo, boa tarde, Ana, um abraço a todos aí presente. O programa já começou maravilhoso. Agradeço a todos vocês que nos visitaram aqui em São Paulo. Já estou com saudades. Rosa de Mauá. Maria de Jesus, acho que é de... Esqueci. Boa tarde, Ana Maria. Peço a bênção do nosso Santo Papa Pedro II, a Virgem Maria Imaculada, Santos Anjos, Santo Profeta, nosso Brasil livre do comunismo. Deus abençoe todos vocês, família Conceição, todos filhos de Deus. Quem mandou foi Maria de Jesus, eu acho que é de Juazeiro, parece. Benta, Oswaldo e Neidinha manda boa tarde, Ana Maria. Peço as bênçãos do Santo Profeta e Santos Padre Rômulo e Tobias a todos, da palavra viva de Deus, e também agradecendo a presença da família Conceição e o nosso irmão Eugênio na chácara do seu Trevini. Foi muito bom o encontro, esperamos nos reencontrarmos em breve. Benta, Oswaldo e Neidinha. Agnaldo Meira, de Engatuba, São Paulo. Boa tarde, Ana Maria. Com a graça de Deus, mais um abençoado programa. Quero oferecer todas as músicas do programa para meu irmão Moisés Meira, que ontem fez aniversário, e também para o meu amigo João Bueno, conhecido como J. Bueno. Quem mandou foi Agnaldo Meira, de Engatuba, São Paulo. Dr. Sidney Silvia, turma de Minas. Boa tarde, Ana Maria, e toda a família Conceição e todos os ouvintes desta obra divina. Vamos oferecer desse programa para a família do Gilson e Maria Rosa, aqui de Patrocínio, Minas Gerais. Saúde plena para eles e todos nós, nossas famílias e amigos. Viva nosso querido amigo patriarca e santo Papa Pedro II, e bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney Silva e a turma de Minas. A Maria Aparecida manda também, lá do Paraná. Boa tarde, salve Maria. Estou assistindo aqui em Nova Laranjeiras, Paraná. Obrigada, família abençoada, por mais um programa. Mandou um abraço para mim, que quarta-feira, dia 23, é meu aniversário. Um abraço para ti, Maria Aparecida. Bernadette Ibira. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, Zeca. Estamos aqui ligados nesse santo programa. Obrigada por tudo. Salve Maria. Bernadette Ibira. E já tem a música? Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 53 minutos. A terceira mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e a Aline faz um comentário. Mensagem do dia 19/7/1999. A lamparina. Ela continua acesa dentro de vossos lares e em toda a face da terra, enquanto não chegar a minha hora, mas depois que se cumprir as profecias, ela só iluminará nos lares onde estiverem em orações, muitas orações e fé. Se isto não for feito, acontecerá como aconteceu com as 5 tolas que ficaram sem o azeite, esperando primeiro que tudo acontecesse. Mas tão logo que o noivo passou, elas não tiveram mais como se encontrar comigo, pois ficaram completamente na escuridão. Sim, porque eu sou luz e é através de mim que tudo funciona. Mas vós, homens de pouca fé, vós sois como bateria que precisa de carga e quando fica descarregada para nada serve. Vejam que o alimento espiritual, para que permaneça esta luz dentro de vossos lares, é a oração, pois sem ela as trevas tomam conta. Em todo ponto da terra só se vê bem pouca luz. É quase como uma noite com poucas estrelas. Esta lamparina, que sou eu, Jesus, vosso Salvador, está segura, por enquanto, nas mãos de pouquíssimas pessoas, porque o restante só quer viver no maior pecado, que é o da carne. E o que acontece? Sai de dentro dos lares dessas pessoas a luz do meu Santo Espírito, pois dentro desta casa há 1 contra 2
dois contra a sua família, e os pais começam a se separar. Tudo eu já vos ensinei, mas por falhas dos dirigentes da minha igreja, já não está mais sendo explicado esses assuntos. Desses irei cobrar muito mais. Meus queridos filhos, vão à luta até o fim e não tenham medo, pois eu, Jesus, estou ao vosso lado a todo momento. Não deixe que o desânimo tome conta dos vossos corações. Sei que muitos estão deixando de acreditar nessas santas palavras devido ao selo papal que já falei. Mas posso vos afirmar, enquanto junto estava com meus apóstolos, não precisei dar a chave a Pedro. Só dei quando subi ao céu e não antes. É um mistério que só cabe a mim. Não deverias ter dúvida no teu coração. Se assim procederes, poderás perder esta oportunidade que estou te dando. O azeite que faltou para as 5 tolas. Contigo, se não houver uma mudança total na tua vida, breve ficarás na escuridão para o resto da eternidade. A tua alma está em minhas mãos, mas se não for lavada com o meu sangue, não terás parte comigo. Pois quem bebe do meu sangue e come da minha carne, não pode dar mais ouvido às coisas do mundo, porque prestes está tudo ser modificado. Jesus. Mensagem de 1999. Jesus fala, né? Eu sou luz, e é através de mim que tudo funciona. Mas vós, homens de pouca fé, vós sois como bateria que precisa de carga, e quando fica descarregada para nada serve. Veja que o alimento espiritual para que permaneça essa luz dentro de vossos lares é a oração, pois sem ela as trevas tomam conta. Há quantos anos a Nossa Senhora aparece no mundo todo pedindo: rezem, rezem, rezem o rosário, se não pelo menos 1/3 por dia. Porque aqui Jesus diz, nós somos como uma bateria, nós precisamos recarregar. Como o profeta sempre falava, a gente tem que alimentar o corpo, não tem todos os dias para não cair? Muito mais é a alma que é eterna. E a alma não se alimenta com batata, feijão, é com oração. Aqui Jesus fala que muitos estavam desistindo, desanimando, porque o profeta não tinha recebido o selo papal que Jesus tinha falado. E ele revela, a São Pedro eu só passei o cargo depois que eu ressuscitei. Está no Atos dos Apóstolos, né? Jesus fala para São Pedro, apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? 3 vezes ele perguntou e São Pedro falou que sim. Ele disse, agora apacenta os meus cordeiros. Só depois que Jesus subiu ao céu, entregou a São Pedro a liderança da sua igreja. E assim também aconteceu com o profeta Pedro II. Só depois que o último Papa, escolhido por Deus lá em Roma, subiu ao céu, o nome dele foi mudado para Pedro II. Ele recebeu o cargo, a chave para entregar para Deus, que é a igreja primitiva. Aqui Jesus fala, a lamparina, ela continua acesa dentro de vossos lares e em toda a face da terra, enquanto não chegar a minha hora. Mas depois que se cumprir as profecias, ela só iluminará nos lares onde estiverem orações, muitas orações e fé. Se isso não for feito, acontecerá como aconteceu com as 5 tolas. Está tudo na Sagrada Escritura. E agora reforça nessas mensagens. O que as 5 tolas fizeram? Não guardaram o azeite. O que era o azeite? A oração. Nós precisamos de oração. É o alimento da nossa alma. Ela nos esclarece tudo. Olha o que acontece com as pessoas que não rezam. Ficam desanimadas, ficam desesperadas, acreditam nos homens, esperam dos homens. E não acontece o que elas querem. Por quê? Porque os homens são falhos, são fracos, são pecadores. Quem reza também sofre, mas é um sofrimento totalmente diferente de quem não reza. Aqui tem um livrinho que eu li esse mês, último mês.
Porque tem muita gente assim que pensa que, então tem que rezar o dia todo. Vocês rezam o dia todo? Alguns parentes nossos mesmo não vêm aqui em casa. E uma vez que veio a madrinha da Ana, ela falou, vocês não são como eu pensava. Eu achei que vocês rezavam o dia todo. Aqui em casa tem hora para tudo. A gente tem hora para trabalhar, hora para rezar, hora para descansar, hora para brincar. E assim a gente vive há quantos anos? O profeta também era assim. Ele acordava cedo para rezar, depois ele ia comprar pão, ia dar uma voltinha, voltava, cuidava da família, passeava, falava com Deus de novo. Mas o dia todo ele estava falando com Deus, fazendo suas tarefas. E tem gente, infelizmente, que não aguenta. Fica 1 ano, fica 2 anos na obra e depois desiste por quê? Porque querem fazer tudo no mesmo tempo. Querem obrigar, às vezes, a família a fazer o que não fazia antes. Para tudo tem uma medida certa. Olha os exemplos que eu achei nesse livrinho aqui. Como um místico amarra os seus sapatos. Eu achei interessante o título. É como um místico vê a vida. É diferente do que qualquer pessoa, né? Aqui ele dá o exemplo, o antigo cristianismo valoriza a vida sóbria. Sejam modestos, busquem a medida certa, escreve o apóstolo São Paulo em sua carta aos Romanos. São Bento considera a medida certa a virtude mais importante, para tudo uma medida certa. Para praticá-la, ele desenvolve em sua regra, o monocato, um princípio de equilíbrio. Ele se constitui na alternância de atividade e passividade, trabalho e oração, usufruto e renúncia, falar e calar, isolamento e sociabilidade. Mas a medida certa de cada um deve ser determinada continuamente. Para cada caso um caso, né? Assim, a gente vive aqui em casa, a gente não vive num convento. Não dá para ter aquelas regras que tem no convento. A obra, a palavra de Deus, não existe convento. São pessoas de família. Tem alguns religiosos, mas vivem em casa também. E a gente está aqui para servir aqueles que chegam, né? A gente não pode simplesmente se trancar no quarto e ficar o dia todo. As pessoas que são pai de família, mãe de família, não podem ficar o dia todo rezando. Tem que ter uma medida certa para tudo. Assim também os monges faziam. Eu sempre tirei como exemplo também as carmelitas. Elas eram enclausuradas, mas tinham horário para tudo. Horário para comer, horário para dormir, horário para ler, horário para falar brincadeiras. Tudo na medida certa. Mais um exemplo aqui também é de Santo Antônio de Pádua, frade franciscano da Idade Média. Formou com seus irmãos uma alegre roda de bate-papo. Quando um arqueiro que passava por eles viu aquilo, ficou muito indignado e resolveu criticar Santo Antônio energicamente. E Santo Antônio retrucou: coloque uma flecha no seu arco e estique a corda. Foi o que o arqueiro fez. Agora estique a corda mais ainda. Antônio repetiu a ordem várias vezes, até que o atirador finalmente protestou. Simplesmente não dá mais, senão o arco se rompe. Santo Antônio assentiu. É isso que acontece também na nossa vida de monges. Quando nos forçamos para além de nossa medida certa, rompemos. Por isso é conveniente soltarmos a tensão de vez em quando. Quando o arqueiro ouviu isso, foi embora internamente fortalecido. Santo Antônio e os outros frades continuaram sentados juntos até a tarde da noite. É isso que o profeta passou para nós e a gente tenta passar para as pessoas que vêm aqui em casa. Não estiquem demais a corda. Se você se sente chamado a rezar mais do que os outros, reze. Reze por aquelas pessoas que não rezam. Mas não estique demais a corda, como diz Santo Antônio aqui para os outros. Não queira que os outros sejam iguais a você. Aqui Jesus fala nessa mensagem que nós precisamos de oração. Nós somos como uma bateria que descarrega todos os dias. Precisamos rezar, mas tudo na medida certa. O equilíbrio. Um grande sinal de fé madura e sadia é o equilíbrio nas coisas. Nada de exagero. Olha os fariseus como era antigamente. Sabiam tudo de cor. Respeitavam as leis antigas no pé da letra. Mas quando Jesus pedia amar o próximo como a ti mesmo, eles não faziam. Jesus veio e fez os milagres no dia de sábado e eles criticavam porque não estava na lei.
A lei maior é o amor. A gente deve rezar, sim, a gente precisa de oração, mas a caridade tem que estar junto. Isso a gente aprendeu do nosso profeta. Isso todos os santos ensinaram. Ora et labora, reza e trabalha. No trabalho também existe a oração, se é feito com amor e com dedicação a Deus. Zeca. Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 6 minutos. Tem e-mail ou não? Não? Eduardo Pereira Santos, filho de Brusque, manda a paz seja contigo, Ana, por toda a família e todos da Palavra Viva de Deus. Peço a bênção do Santo Papa, Pedro II e dos padres Tobias e Romano. O Adilson Machado, de Bucarana, Paraná, que fez cirurgia e fez uma rifa com uma moto no sorteio, foi dia 28 de junho o sorteio pela Loteria Federal, e o ganhador foi um homem de Apucarana, do Paraná, com o número 190. Eu aqui agradeço a todos que ajudaram nessa rifa e também com as orações por ele. E peço que continue rezando pela sua saúde e recuperação e tratamento que ele está fazendo. E venho aqui também agradecer muito a todos que rezaram pela nossa irmã Edileuda Contente, de Manaus, que fez a cirurgia, e dizer que ela já está bem, graças a Deus e graças às orações de todos, vocês que rezaram. Foi tudo bem na cirurgia e ela está em casa se recuperando e repouso com medicação. Mas venho pedir a todos que continuem rezando por ela. E agradeço muito a todos. Salve Maria, Eduardo de Brusque. Isso. E agora tem voz e violão? Com 3 anos eu já comecei a me apresentar com meu pai, João Batista, nas apresentações de Ternos Reis, na Aparecida. Quando eu fiz 5 anos eu fui me apresentar com ele em Altinópolis. Depois de Altinópolis, o meu pai me trouxe para tocar aqui no programa, junto com a Tia Aline e com a Odete. Então eu comecei a me apresentar mais no programa aqui, porque o vô, ele gostava bastante. Depois que eu comecei aqui no programa, eu evoluí, comecei a me interessar mais pelas músicas do vô, pelo sertanejo raiz, que começou a aumentar o meu interesse pelo acordeão. Me apresentava mais e mais vezes, tocava em outros lugares, sempre tentando ajudar aqui a família, participar do programa quando eu posso, e sempre tentando manter o legado do meu vô.
É, Bentinho, parabéns. Se o pai tivesse aqui, de certo ia ficar babando, né? Que o pai sempre foi apaixonado pelo acordeão e por fim já estava perdendo um pouco da agilidade nos dedos, né? Mas essa música é dele. Essa ele só tocada assim, ele fez um CD inteiro, né? E não, já estava com um pouco de falta de agilidade nos dedos, mas ainda fez um CD inteiro, só tocado. Então as músicas são muito importantes, eu acho, né, para quem toca. Se o Bentinho, no caso agora que está tocando acordeão, praticar sempre, para não perder essa agilidade. Acho que quanto mais toca, mais ágil fica os dedos, né? Então toca em casa, toca onde tiver, aqui no programa. É como tu falasse aí, o legado do vô, né? Nós somos quase em 60 na família, ou mais de 60 já, e só o Bentinho pegou o acordeão, né? O nome já dele, né? O mesmo nome, Bento da Conceição, e só ele pegou esse dom de tocar, né? E é dom, porque eu fico admirado, né? Música que ele não conhece, a Graziele, ou a Aline, ou a Adete, vai lá no ouvido dele, cochicha, a música é assim, 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 e ele pega, né? Então, de duas uma, né? Ou ele é superdotado, ou o pai tá ali junto com ele, né? Tocando junto com ele. Então, parabéns mais uma vez, tá, Bentinho? Continua firme. O Zeca, é importante falar, me lembrou agora aqui, que quando ele me presenteou a primeira acordeão, eu era pequeno, tinha uns 6 anos de idade, ele teve 2 prazeres. Um quando ele me deu, o outro quando ele tirou. Era encher o saco com uma música que eu aprendi lá e nada mais. Eu tenho gaita em casa também, eu pego, mas também só pem, 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 não sai aquilo ali. Os dedos parecem que estão engessados. Aí é coisa que eu fico agoniado. Aí o Bento vem aqui, toca com aquela agilidade ali, eu fico aqui só babando, né? Ô, diacho. Tá bom. Agora o quê? Mensagem? Mensagem? Então, a quarta mensagem do programa, a Graziele vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário. Mensagem do dia 19 de julho de 2006. Nada é impossível. Conversar com Deus é mais fácil do que qualquer um dos nossos. Com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos amigos e nossos parentes. Já com Deus é diferente. Com Ele não precisa bater na sua porta. A questão é só deixar que esteja meu coração preparado, porque sem Ele nada sou e nem serei coisa alguma, pois tudo só depende dEle. Ele é a vida e não a morte. Ele é a nossa segurança e não o fracasso. Ele é eterno, e se eu creio, serei também. A paternidade vem dEle. Sim, desde que creio num só Deus, a sua presença é deslumbrante. Se eu acreditar no amor, então passo a ser um verdadeiro cristão. Por isso converso com Ele a todo instante. Os seus ouvidos estão sempre à minha escuta e para todos que vierem respeitar os seus mandamentos, e não o dos homens. Esta parte é tão certa que o homem não sabe o que diz, mas ele sabe verdadeiramente. Nós não sabemos como devemos amar sem errar, mas ele jamais erra, porque é o único perfeito. Então, se eu creio, posso falar com ele a todo instante. Não se precisa pedir conselho a alguém antes dele, porque primeiro devo falar com o poder máximo, porque é tudo na vida, e sem ele nada somos. Por exemplo, como seria eu sem os meus 2 olhos? Nas trevas ficaria, mas sua luz permanece dentro de mim, por manter ela sempre acesa. Jamais trocaria este tesouro por qualquer riqueza da face da terra, porque tudo passará, menos sua palavra. Como é fácil falar com ele. A questão é apenas só obedecer os seus mandamentos. Homem justo e o máximo em perfeição. Ah, se não fosse ele, o que seria de nós? Nada. Tudo ele perdoa. Em seu coração só existe amor, muito amor. Pai, eu vos agradeço por me ouvir sempre. Pedro II. Essa mensagem aqui, o título que eu estava vendo, né? Para Deus, né? Nada é impossível. Mostrando ali sobre o meu filho ali, o Bento. Claro que quando a gente pensou em homenagear o pai, né? Em colocar o nome dele, de Bento, a gente não imaginava, não pensava, né? Eu vou botar o nome do
do meu filho o nome de Bento para ser um gaiteiro também. A gente quis fazer uma homenagem. Aí quando eu comentei com o pai, quando a Rosa, minha esposa, estava grávida, né, dele, eu disse: pai, estou pensando em colocar o nome do meu próximo filho agora, o nome do pai, Bento. Até ele comentou assim, né, mas tanto nome bonito, falar em botar o nome de Bento. Eu disse: não, mano, feio não é, né? Eu só queria fazer a homenagem, colocar o nome do pai. E tantos filhos que o pai teve, né? Tava pensando aqui o Zé comentando sobre a gaita, o Alex. E eu também teve uma fase também que entrei em aula, mas não teve jeito. E a gente vê assim, quando Deus quer, né, colocar naquela pessoa um dom, né, de uma coisa, não precisa aula, não precisa nada, né? Vem naturalmente. Isso desde pequenininho. O pai certo sempre, quando nascia algum da família, ele sempre incentivava para a música, né? Quando o Bento era pequenininho, de acho que 3 anos, ele já comprou um violãozinho e deu para ele. E foi incentivando o instrumento. Mas certa vontade dele é que fosse um gaiteiro, né? Aí depois chegou uma idade, ele comprou uma gaita pequenininha, que tem até hoje lá em casa. Até achei que o Lucas e ele iam falar sobre os acordeão que ele tem guardado, né? E ele... Aí o pai comprou a gaita pequenininha, ele começou a brincar com acordeão ali. E sozinho foi aprendendo, né? Fazer algumas músicas. E daí junto, como na época eu também saía por aí em vários lugares, né? A cantar Terno de Reis, e já comecei a levar ele junto. Até tem um vídeo, não sei se dá para colocar daqui a pouco. Tem um vídeo ali, mostrando, eu mostrei agora para o Lucas, ver se coloca no computador ali para mostrar para vocês. Naquela fase ali, eu acho que ele estava com 5 anos, de 5 a 7 anos por aí, em Altinópolis, no festival lá de Terno de Reis, que a gente ia para lá. Aí naquele dia foi a EPTV da Rede Globo que fez uma entrevista com nós, né? Nós visitando uma casa, mostrando para eles a tradição, né? Na visita de uma casa. E o Bentinho, o acordeão, essa que o pai deu, a primeira, uma preta, deu para ele de presente e ele ia na nossa frente quando acordeãozinho, né? E não sei se foi nessa vez que ele... Acho que foi na primeira vez que ele, no palco, sem a gente pedir ou sem a gente ensaiar nada, né? Foi que ele soltou a voz ali, né? Começou a cantar junto também com nós. Então, o que a gente pode dizer, né? É só agradecer a Deus, né? Pelos filhos que a gente tem. Eu estava aqui vendo ele nesse vídeo ali, imaginando, né? Se o pai tivesse aqui, pessoalmente, com nós, nos programas assim, aonde ele fosse, ele ia ter o maior prazer, né? Do Bentinho estar junto com ele tocando. Agora, quarta-feira, ele faz 18 anos. Vai ser um homem já, de verdade, né? 18 anos. Ele não está, né? Você sente falta dele aqui no programa, mas é que ele está trabalhando, né? Agora ele... Nesse horário, né, que ele sai do hotel, fica até as 2 e pouco, e depois ele ia para o outro serviço, mas só que desse serviço ele deixou. Agora o inverno é meio parado, então aí ele está mais nesse horário agora das 2 e pouco, ele está de folga. Então fazer de tudo para ele começar a participar depois do programa de novo, né? Que a acordeon manda muito, né, na música, né? Enfeita muito a música. Tanto que nas festas, né, da família, toda festa, bem dizer, o pai tocava acordeão, né, para animar as festas, né. Então eu acho que eu estava pensando aqui na mensagem aqui também, né, como aqui o profeta, né, que fala aqui, é mais fácil de conversar com Deus, ou Deus atender aos nossos pedidos, do que a gente tentar conversar com um irmão próximo, né, que já partiu, como diz a mensagem.
com o pai da gente, né, que já partiu desse mundo, ou a mãe, ou o irmão, ou uns amigos. É muito mais fácil, diz aqui a mensagem, conversar com Deus. Então, eu acredito que, como Deus, né, diz em várias mensagens, que Bento da Conceição era um filho predileto dele, a gente fazendo essa pequena homenagem para o pai, colocando o nome dele, ele deu esse dom pro Bento, né, de ser um gaiteiro, né. Acho que para todo pai, se tivesse um filho assim, não só por ser tocador de acordeon, mas só por ter um filho também já é, né, a primeira coisa, né, em agradar um pai, né, de ter um filho. Mas ainda ter um dom desse é muito mais ainda, né. Só a gente que tem para a gente sentir, né. E como nós estávamos conversando aqui, o Zé e o Alex, a vontade da gente também ser um gaiteiro, mas não é como a gente quer, né? Mas quando Deus dá um filho para a gente assim, como o Bento, né, um acordeonista, é um presente muito grande. Vamos deixar então... Deu? Lá o videozinho, então mostra para eles aí que estão assistindo aí o programa. Ele quando tinha 5 anos, acho. E este ano o público pode esperar, porque uma grande atração está de volta. O Bentinho, que começou a mostrar seu talento na festa em 2012. Ele subiu no palco junto com nós, com a gaitinha, e chamou a atenção de todo mundo, e principalmente a nós, que a gente nem esperava, ele cantar junto com nós. Aí nós parávamos, a gente percebia que ele queria cantar sozinho. Ele olhava para mim assim, né, como dizendo, agora eu, né? Aí a gente parava de cantar e ele ficava cantando sozinho no microfone. Agora, aos 6 anos, ele voltou com outras habilidades. Para não perder o ritmo, ele sabe bem o que fazer. Quando eu canso de pedra, eu faço outro. E assim, com todo esse charme e dedicação, ele encanta e emociona. E em cada novo endereço, mais histórias de fé. Anunciada pela música que podia ser ouvida à distância. Quem abre as portas da casa para as companhias recebe a bandeira com devoção. Deu? Até contar um pouquinho da história ali, ó. A gente fez a visita para essa família ali, né? Também é a primeira vez que a gente conheceu eles. Foi interessante nessa casa aí a história. Que essa mulher ali, ela estava fazendo a novena da Santa Rita. É da Santa Rita que daí ganha uma rosa com a Santa Terezinha, E ela estava fazendo sem falar nada pra gente, né? Não sei se estava no começo, estava na metade da novena. E aquela bandeira que a gente... Porque em Minas Gerais, lá de São Paulo para cima, os mineiros, é uma folia de reis sem aquela bandeira carregando ela, não tem sentido, não tem valor, né, para eles. Então, quando a gente começou a visitar esses lugares, a gente procurou adquirir uma bandeira daquela, dos Santos Reis. Então, a gente visitando essa casa ali, o filho dela que está ali junto também é um advogado. E aí, quando nós entramos para dentro, quando nós começamos a cantar na entrada, uma flor daquelas cai daquela bandeira, porque todas elas são bem amarradas, até com arame, eu acho, e nunca caiu. A gente bota dentro do carro e transporta para um lado para o outro, nunca caiu uma flor. Muito interessante aquilo ali. Daí ela segurando, porque a gente quando entra dentro da casa, a gente dá para a dona da casa a bandeira segurar, não é? E ela e o filho ficou segurando a bandeira enquanto a gente cantava. E uma flor daquela caiu bem nos pés dela. Aí depois que a gente parou de cantar, daí ela contou, né? Que nesse vídeo aí ela conta que ela estava fazendo essa novena e quando termina, ou no meio, quando termina a novena, a pessoa recebe uma flor de alguém. Aí ela disse, será que essa flor então é para mim? Daí ela disse que eu devolvo para ti ou eu posso ficar? Daí ela contou a história e disse, não, se a novena é desse jeito, como a senhora está contando, eu não conhecia muito bem, é assim, ó, é para a senhora então, a flor fica para a senhora. Daí
Aí comprova ali, né, a novena, sem a gente imaginar, sem a gente esperar aquilo ali, aconteceu assim na frente da gente, assim, né, na frente dela. Sozinha assim a flor caiu no pé dela. Foi muito interessante aquilo ali. É isso aí. Tem e-mail, não? Luzia Maiorque, de Sorriso, Mato Grosso, boa tarde. Peço a bênção ao nosso Senhor Jesus Cristo, nossa mãezinha do céu, e ao nosso santo profeta Pedro II, para todos nós. Especialmente para meu filho João Pedro, ao meu esposo Ariel, pela passagem de nossos 18 anos de casamento, para a Inês Maiorque, pelo seu aniversário, dia 16, para o Eugênio e toda a família Conceição. Obrigada por mais um santo programa que alegra a nossa vida. Salve Maria Santíssima, Luzia Maiorque, de Sorriso, Mato Grosso. Helena Faquim, de Pinto Bandeira, boa tarde, Anne, a todos da Palavra Viva de Deus, também para toda a família Conceição, ao Eugênio e os de sua casa. Agradeço pelas palavras do Alex e da Aline, sempre nos confortando. Ofereço as músicas para os aniversariantes da semana. Peço as bênçãos do nosso amado e santo Papa e Profeta Pedro II, aos padres Rômulo e Tobias, um lembrete. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Abraços de Helena Faquim, de Pinto Bandeira. Maria Erivane, de Belterra, Pará. Boa tarde, família Conceição e todos da Palavra Viva de Deus. Gostaria de contar o que aconteceu comigo há 15 dias atrás. Quase todo dia eu ia banhar a tia da minha mãe, com 103 anos. E como ela foi ficando cada dia mais debilitada, já sofrendo muito nas últimas semanas, fui me dar conta que já era para mim ter levado a minha água benta e o lenço do Santo Profeta. E eu, infelizmente, todo dia esquecia, por incrível que pareça. Mas no dia que ela veio a óbito, levei e fiz o sinal da cruz nela com água benta e coloquei o lenço na testa dela, pedindo para que o Santo Profeta intercedesse junto a Deus por ela. E justo nesta mesma noite, ela faleceu às 22h30. Era até difícil para mim, por tanto tempo nunca cheguei a levar pelo meu esquecimento, mas tudo é na hora de Deus. Louvado seja Deus, pela intercessão do Santo Profeta, ela descansou em paz. Salve Jesus, Maria e glorioso São José e o nosso Santo Profeta Pedro II. Quem mandou foi Maria Erivane, de Belterra, Pará. E agora tem música? Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15h34. Eu não sei vocês que ouvem, né, essas músicas, mas para a gente que já está no sangue, parece assim que é um consolo, né? A melodia é gostosa, a letra é bonita. Essa história aí o pai fez especificamente para uma pessoa, né? Um amigo nosso de caminhada, mas não valorizou nada a música, né? E é justamente da forma como está ali a letra. É um direito de cada um salvar a sua alma. Por isso que Deus dá o tempo para cada um. Mas quando não quer, está jogando a alma fora, né? Não ouve conselhos, não ouve os exemplos e joga a alma fora. Muitos podem pensar assim, mas que julgamento é esse? Não é um julgamento, é uma constatação, né? Se está escrito, não honrar o teu Deus, né? A alma não tem salvação. Então, lamentavelmente, não valorizou nada. Então, o profeta, sendo nosso pai, aqui, né, da família Conceição, ele como o pai nosso, sempre usou de dar exemplo para a gente, mas nunca foi taxativo, né, mas cobrava, falava, sempre foi assim. E com quem ele gostava, com quem tinha contato com ele, ele era igual. Tratava como se fosse um filho dele, ele falava do mesmo jeito, querendo sempre o bem, nunca o mal, né? Nunca querendo apagar a pessoa ou apagar os desejos da pessoa. Mas tirem um exemplo vocês, né? Hoje eu sou pai, eu sou avô. Então, o que eu já passei na minha vida, não é que eu não quero que meus filhos passem ou meus netos vão passar, mas aquilo que não presta, eu tento desviar eles, né? Porque eu já passei por isso. Então, a gente quer poupar, mas é quase que inútil isso, né? Porque a pessoa, eu vou fazer do meu jeito e pronto. E aí, lá na frente, quebra o nariz na parede, né? Aí, mas a gente falou, o pai falou, o avô falou, mas não adianta. Todo mundo é assim, né? Eu também quebrei minha cara, porque o pai também me deu conselho, e eu fui na minha vontade. Mas então o pai usou muito nisso, né? Muito, muito mesmo. Quem estava ao redor dele, quem estava junto a ele, sempre dando bons conselhos, sempre boas ideias, né? Para que a pessoa não trilhasse aquele caminho. Mas infelizmente
a maioria não deu ouvido. A quinta mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e eu faço um comentário. Mensagem do dia 19/7/2013. Teu nome escrito já estava nas estrelas. Um nome tão grande e tão cheio de misericórdia, e a maioria não dá um mínimo de respeito. Espírito Santo, o nosso Criador e de todas as coisas, que para mim é tudo na minha vida e da minha família. Levantaste bem-humorado, com vontade de dizer o que acabaste de escrever. Foi assim que o primeiro profeta, e agora com o último que és tu, meu filho. Este elogio é que me satisfaz, saber que eu tenho um pequeno homem diante de mim com o espírito iluminado. Não vejo em nenhum outro lugar outro que me trate tão bem como aqui, meu filho Pedro II. Quando levantei o primeiro homem da terra, eu que sou o teu Criador e de todas as coisas, tu já estavas na minha lista, para me servires. Veja que teu nome escrito já estava nas estrelas, como todos os meus servidores. Como já chegou o tempo certo de colher os que me pertencem, na frente estou te enviando. E felizes dos que vêm acreditando em ti, porque serão chamados todos filhos da luz. A pessoa que olha por este lado onde estás é como se estivesse me vendo, por ser aqui o único lugar que virei pisar primeiro. Por isso, os últimos retoques estão sendo feitos. Nada mudou. Tudo continua do jeito como foi desde o início. Um lugar aprimorado, como foi onde nasci e vivi. Mas, por ironia do meu maior inimigo, tomou conta de lá, onde vem provocando confusão e destruição. Já não se vê mais um povo como foi na época que nasci. Hoje, Jerusalém não mostra mais nada de como deixei. Os peregrinos que lá vão só encontram apenas o lugar por onde passei. Mas, na realidade, aqui, agora é aqui, Taquaras, terra de Santa Cruz, que se chama Brasil, que mais tarde virá a ser lugar santo. Digo mais tarde, não por estar longe, e sim bem perto. Assim como um dia para mim é como fosse 1000 anos, como também 1000 anos serão apenas um dia. Em toda a trajetória dos que escreveram a minha história, nunca tinha sido revelado isto como estou te revelando, meu filho Pedro II. Tudo isto é por ser o meu último profeta, onde posso me desabafar aqui contigo, meu filho amado, Jesus de misericórdia e Pedro II. Uma mensagem como essa, muitos podem usar como crítica, né? Que a gente escuta às vezes de alguns, que lá estão sempre se achando, né? Melhores, não nada disso. A mensagem dessa aqui é para vocês que são críticos, né? Aqueles que já amam e respeitam a obra, entendem de uma forma totalmente correta o que Jesus está falando. Teu nome escrito já estava nas estrelas, já estava escolhido lá no ventre da avó, né? Então, nessas mensagens que a gente tem como nosso guia, Jesus nos conforta a cada mensagem lida, a cada mensagem que a gente abre o coração e pede: meu Deus, hoje eu estou com um pouquinho de conflito dentro da minha casa, no trabalho, comigo mesmo. Você não pode mostrar através da mensagem algo para me confortar? E ela bate certinho no ponto que precisa. Então, essa obra tem título A Palavra Viva de Deus, porque é viva mesmo. Nessa mensagem aqui específica, Jesus está falando de uma forma certa, né? Que muitos ainda têm dúvida. A vinda dele vai ser aqui. Por isso, a gente luta tanto, né, para manter esse santuário digno. A chegada dele vai ser aqui. Não importa os críticos lutarem contra, não importa as pessoas dizerem que nós somos infantis, né, acreditando nisso. Não faz mal.
Quando Deus fala, ele falou e deu. Que nessa mensagem ele diz, não tem tempo para ele, né? Um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então não importa quando ele falou. Foi em 2013. Mas a palavra é viva, é para os dias de hoje. Nós estamos vendo acontecer isso. Cada dia que passa, eu não sei, meus irmãos, mas eu acredito que são também assim, a gente vai sentindo mais forte, mais convicto, né? Mais certo que isso aqui mesmo é isso e não tem o que mudar. Esse encontro que a gente fez agora em Itatiba, conversando direto com as pessoas, né? Eu falo muito com as pessoas por telefone, então às vezes tem muitos questionamentos por telefone. Lá a gente vai sanando, vai conversando, pessoalmente é diferente. E a gente vê a força das pessoas, a firmeza que estão também. Embora o inimigo certo deve atrapalhar muito, como nos atrapalha aqui, cada um em sua casa deve sofrer um pouco, né, de investida do inimigo, mas eles estão fortes. Por isso decidimos agora abraçar essa causa de novo, né, de viajar e visitar vocês, para um dar força para o outro. Nós precisamos nos manter, como eu já falei algumas vezes aqui no programa, né, essa corrente, esses elos que somos nós, cada um é um elo, para se entrelaçar um no outro e ficar firme, para que nada rompa esse elo. Deixa a crítica vir, deixa as pessoas lutarem contra. Se nós acreditarmos que nós somos escolhidos, como Deus fala, vocês são escolhidos, são filhos da luz. Filhos da luz não podem enxergar treva, não podem fracassar, não podem ter desvio. Acontece, mas levanta novamente, tem que se manter firme. Nós temos que estar dessa forma, né? Então nós vamos lutar por esse lado sempre. Vejam vocês que antigamente o profeta junto a nós, claro que conta sempre a misericórdia de Deus, né? Mas junto a nós acontecia algo aqui em Taquaras, aqui no santuário, aqui na obra, e às vezes levava tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais tempo para que Deus botava em prato limpo, né? Hoje é tudo muito rápido. Hoje chega, não leva 1 mês, 2 meses, 3 meses, está sanado. Problemas sérios aqui no santuário. Vocês podem pensar que não, né? As pessoas que não estão aqui convivendo com a gente. Que nós aqui, o dia a dia, é diferente de quem vê só aquele momento do Santo Terço ou era a Santa Missa pela tela. Na tela vocês veem o que está aparecendo só, mas por trás existem muitas coisas contrárias, né? Que nós juntos aqui estamos vendo. Então, quando a gente toma decisões, às vezes, né, um pouco mais drástica, mais rígida, tem que ser dessa forma, para quem está lá fora, aceita que nós não vamos fazer nada contrário, não vamos fazer nada para denegrir aqui o santuário, a imagem do profeta, essa obra, porque isso está no nosso sangue, né? Nós lutamos pelo bem da obra, podem ter certeza disso. E quando chega alguém, principalmente sacerdote, né? Quando chega aqui a gente recebe de braços abertos. Não pensem vocês que o sacerdote aqui é mal visto, é maltratado, não. Nós abrimos a porta do santuário, a porta da casa paroquial, a gente bota lá dentro, trata da melhor forma possível. Se tem alguma enfermidade, a gente trata da enfermidade. Tudo por conta nossa, tudo é bancado, né? A pessoa não tem despesa, ainda damos salários. A Márcia e a Maiara ficam ali no santuário cuidando, na casa paroquial, cuidando da pessoa que ali está, com comida boa, café bom, tudo na hora certa, tudo bem tratado, roupa limpa, né? Tudo bem certinho, nada é assim para, não, nós não queremos, a gente vai tocar, não. É tudo com muito carinho. Mas aí a pessoa, mesmo tendo isso tudo na mão, não consegue ficar. Por quê? Porque os olhos já não enxergam mais a verdade, né? Tem uma venda que tem nos olhos e não consegue enxergar a verdade. Daí não vê que essas mensagens são verdadeiras. A mensagem que foi lida ontem, né, de Nossa Senhora, ali no púlpito, quando eu li, ela diz, aí daquele que maldizer essas palavras, né, essas mensagens, porque é palavra de Deus, então está ofendendo a Deus, e não a nós aqui, ou ao profeta. É palavra de Deus isso aqui. Quando você bota no seu coração que isso aqui é palavra de Deus, então você passa a ler e pensar de uma forma diferente, né, a respeitar um pouco mais. Agora, nem ler, nem valorizar nada que aqui está, como? Como a gente vai abraçar a causa? De a pessoa que vem para cá? Não dá. Então o jeito é permitir que vá, ou então a gente mandar embora, né? Então quando acontece algo assim, a gente pede, por favor,
Dê um tempo para a gente e aceite. Aceite, porque nós não queremos o mal da obra jamais. Se vocês que estão aí fora querem o bem da obra, imagine nós, né? Nós estamos aqui dentro dessa obra desde que ela foi fundada. Então, jamais, jamais. Eu já escutei algumas vezes, mas agora eu já tiro de letra, graças a Deus, né? Que eu estou destruindo a obra. Eu escutei muitas vezes isso, né? E é totalmente ao contrário. Eu estou mantendo a obra em pé. Estou mantendo a obra digna. A palavra do profeta para mim, o que foi dito, deu. Não vai contar a palavra minha, a vontade minha, dos meus irmãos, de quem quer que seja. Muitos se afastaram da obra porque tentaram mudar e nós não concordamos, né? Nós firmamos o pé e não. É não e não, pronto. Ah, vocês são radicais demais. Só vocês estão certos, não é nós estamos certos. As mensagens são certas. O profeta determinou que é dessa forma e é dessa forma e pronto. Nada é mudado. Acredito eu, por ter essa atitude, o santuário está ali em pé. E vocês continuam firmes. Porque quem realmente acredita e tem fé no que aconteceu aqui nesse santuário, que o profeta foi chamado, ele levantou, ele ergueu, ele viveu, ele divulgou essa obra toda. Quem acredita, então, se mantém firme porque a gente está mantendo isso firme. Quem realmente é firme, se nós mudarmos, vai sair fora. Opa, então eles estão mudando lá, já não é mais a mesma coisa. Então nós vamos manter isso aqui firme sempre. Essas visitas que a gente vai fazer, né? Como já falei, a próxima agora é Maringá, né? Maringá, se der certo, a gente vai para lá. Que vocês visitem, né? Vocês divulguem as pessoas que estão por perto, as cidades vizinhas, para a gente fazer um encontro bonito. Tirar a dúvida, né? Sanar as dúvidas de quem tem dúvida, reforçar. Também nós vamos buscar reforço, né? Porque a gente também precisa de apoio moral, apoio espiritual. Então isso tudo é uma troca de carinho entre nós. Agora, as pessoas que não querem participar, ou então por não ter um sacerdote acha que não tem valor a família, como dizia o padre Rômulo, né? A mensagem, se tiver uma errada, todas são erradas. Então não tem mensagem errada. E são várias mensagens que falam. A família também merece respeito. A família também tem que ser ouvida. Porque nós fomos tocados também, gente. Como você foi tocado, nós fomos tocados. A mensagem está falando, Jesus fala, quando tocou no profeta, tocou em cada filho também, para andar junto ao lado do profeta. Porque Deus é eterno, então ele sabia que chegaria esse momento, que chamaria o profeta e os filhos têm que administrar, tem que estar lá tocando essa obra. A obra não chamou o profeta. Tem casos, né? Tem casos, ainda bem que é bem raro, mas tem casos de pessoas que se afastaram, estão recebendo mensagem do profeta. Como isso daí, né? Aí sim é uma infantilidade. Deus ia tirar o profeta e depois mandar ele falar de onde ele está, porque o trabalho dele não terminou. Então por que Deus ia tirar? E veja como o inimigo é astuto, ele começa com palavras doces. Hoje essas pessoas não querem mais saber da palavra viva de Deus. Então é Deus que está falando com eles? Não pode ser, né? Então nós temos que nos manter firmes sim. Na palavra viva de Deus, o nosso profeta é o profeta Pedro II, profeta e Papa Pedro II. Para nós aqui é o nosso pai, Bento da Conceição. Nós cremos que ele é o nosso profeta, ele é o nosso Papa. Quando chega alguém aqui no santuário e não quer crer nisso, nós não podemos aceitar, né? Nós não podemos manter essa pessoa aqui no santuário, porque vai desvirtuar aqueles que já têm um pouquinho de dúvida. Já estava acontecendo. Vejam vocês que com tudo isso que aconteceu, esse agora é um mês, né? Esse padre Moisés que esteve aqui. Eu não estou falando mal dele, né? Mal, só deixar para as pessoas entenderem, né? Em um mês, ele não valorizou o profeta em nada, ele não leu as mensagens, ele não olhava para a telinha lá quando o profeta estava falando, ele não fazia o sinal da cruz, ele não aceitou a água benta, ele não se benzia, ele não aceitava o incenso dentro da igreja. Tudo isso vocês não viam, né? Mas nós estávamos vendo. E tem pessoas que dizem que vai rezar para ele voltar. Pessoas que estão na obra. Vamos rezar para o padre voltar, que era um padre bom. Quer dizer que mesmo menosprezando a obra inteira, menosprezando o profeta, então vamos rezar para voltar? Não. Só se ele mudar, claro, né? Se ele mudar, mostrar para a gente que ele mudou, mostrar que está lendo as mensagens, aí pode ser que a gente aceita, mas desse jeito, enfrentando, incentivando as pessoas a procurar outro lugar,
dizendo que tem que ir lá fora em outra igreja, desmentindo as mensagens, então, né? Dizendo que a mensagem é uma mentira. Desmentindo, não, dizendo que a mensagem é uma mentira. Então é muito sério tudo isso, né? Essa obra é muito séria. Eu não sei se as pessoas estão só assim, conforme o vento leva o barco e vai caminhando junto, mas não é não. É muito sério. É muito dolorido para a gente ouvir essas coisas, a gente presenciar ali no santuário esse descaso de pessoas que estão todos os dias ali no santuário e continuam com o mesmo descaso. Porque se presenciou tudo isso e diz que vai rezar para o padre voltar, então é um descaso que está ali na obra, né? É um descaso com o que está acontecendo ali. Aí dizem, mas vocês se conformam só com o Santo Terço? A Nossa Senhora diz que o Santo Terço vai ser a cadeia para o inimigo? Tem várias mensagens falando que não deixe de rezar o Santo Terço. E nós estamos rezando todo dia. Ah, mas não tem a Sagrada Comunhão? O Santíssimo está ali. Jesus falou na mensagem que espiritualmente eu te comungo. Eu te dou o meu corpo. Ah, mas eu queria ir lá e confessar. Eu já falei isso uma vez para o Jaci, né? O Jaci que vem aqui, sempre fica na minha casa, a gente conversa muito. Eu disse para ele, Jaci, tu acha que tu vem 800, 900 quilômetros, né? Gasta o dinheiro dele, tira o tempo que ele para de trabalhar para vir para cá. Deus não está vendo qual é a tua intenção? Tu está vindo de lá para cá, para aqui, chegar aqui e confessar. Tu acha que tu confessando os teus pecados não são perdoados? Claro que é, gente. Se Jesus está dizendo, só essa humildade dele de largar tudo lá e vir para cá, chegar aqui, ele vai confessar ali nos pés do sacrário, os pés de Jesus. Jesus não está ouvindo? E não está perdoando? Claro que está. Se não tem sacerdote, não é por nossa culpa. Quando não tem sacerdote aqui no santuário, algumas pessoas nos julgam, né? Lá não vai ter porque vocês não permitem. É mentira. A gente não permite porque se for para ter da forma que está aí fora, então vá lá fora. Como esse que aqui estava agora falou, é a mesma coisa ir lá fora que aqui dentro. Então, que sentido tem existir o santuário, se é a mesma coisa? Por que vocês vão viajar de longe, estados aí de fora, país de fora, vai vir para cá, para Taquaras, para quê? Se é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Essa mensagem que está falando hoje, ó, aqui em Taquaras, lá em Jerusalém, onde ele pisou, não vale mais. É aqui em Taquaras. E a decisão é de Deus, não é nossa. Nós deveríamos agradecer dia e noite por ele ter dito isso, que é aqui entre nós. Não ficar questionando, aqui não pode ser, aqui não pode ser. Ora, meu Deus, para vocês era mais fácil ir para Jerusalém do que vir a Taquaras? Para quem mora aqui perto? Olha que tem pessoas gastando o seu dinheiro, economizando de outro país para vir para cá. De outro país. E os que estão aqui perto, vou ressaltar mais uma vez, graças a Deus que é a minoria, né? A maioria está conosco. E a maioria vence. Então, graças a Deus que a maioria está firme dessa forma como Jesus está falando. Jesus não ia brincar com um povo que está buscando a verdade e buscando honrá-lo, né? Se nós nos consideramos pessoas dignas, pessoas íntegras, imagina o que é Deus. Então ele jamais iria brincar com isso. Então vamos nos manter firmes nessa fé. Essa fé tem que ser como uma rocha, né? Nós temos que ter essa couraça para que nada ultrapasse esse limite que nós temos. Lá no meu íntimo pode tudo se acabar, mas lá no meu íntimo ninguém vai entrar. Ninguém vai mudar o que eu penso, o que eu sei, o que eu aprendi, o meu amor por Deus, o meu amor por esse profeta. Foi meu pai aqui na terra. Tudo que eu sei e o que eu aprendi foi com ele, né? Honro e agradeço a Deus todos os dias nas minhas orações. Ele e a mãe, né? Foram nossos professores aqui. Então, a vocês também, que tiveram essa graça de conhecer o profeta, que tiveram a graça de conhecer o santuário, a terra santa, como Jesus fala. Podem, quem quiser falar, que isso é um pouco de prepotência nossa, deixa falar. Mas eu creio na palavra de Deus. Se ele diz que é. Ninguém vai mudar isso. Não interessa tempo. Se não é agora, 2025, 2026, 2030, 2050, 2100, quando for o tempo de Deus, o tempo é dele. Mas se ele falou que é. Pronto, basta a gente obedecer. A obediência nos leva a tudo, né? Nos leva a ter o reconhecimento de Deus. Justamente nessa mensagem ele fala disso também. O profeta ser obediente a ele, por amar ele, por ele sempre à frente de tudo. Em primeiro lugar é Deus.
coube a ele então receber o título de profeta, o nome de Pedro II, receber essas mensagens. Então vamos também nos manter assim, firmes, crendo que Deus é Deus e basta. Ana, tem e-mail? Tem. Valdir Faz, de Belo Horizonte, manda: tudo que faz com amor é oração. Boa tarde, salve Maria. Um abraço à família Conceição e todos da obra Palavra Viva de Deus. Valdir Faz, Belo Horizonte, Minas Gerais. Vicente Mineiro, boa tarde, salve Maria. A bênção do nosso Santo Papa e Profeta Pedro II e sacerdotes conservadores. Ofereça as lindas músicas a todos os amigos que estão na escuta desse santo e abençoado programa, A Palavra Viva de Deus. Um forte abraço a todos, salve Maria. Vicente Mineiro, de Balneário Camboriú. Tânia Prestes, de Gravataí. Boa tarde, Aninha querida, salve Maria Puríssima, salve o Santo Papa, Profeta Pedro II, a bênção de Deus para todos nós. Estamos assistindo o maravilhoso programa de todos os sábados, que nos enche de alegria, sustenta a nossa alma. Estamos felizes por estar de volta. Que sempre sejam assim, como vocês são, sem largar o leme. Amamos a competência de vocês. Damos graças a Deus por andarmos junto com vocês. Amamos tudo isso. Parabéns a todos, aniversariantes. Oferecemos as músicas todas para os aniversariantes, a família Conceição, o Eugênio e todos que estão assistindo o programa. Deus abençoe todos vocês. Vamos continuar orando, unidos, que venceremos todas as tribulações, porque Deus está à nossa frente. Amamos vocês. Beijos, Aninha. Tânia Prestes, de Gravataí. Obrigado, Tânia. O Eugênio manda também. Ana Maria, ofereça a próxima música para o meu amigo Trevini, pela excelente recepção que fomos atendidos por ele. Também pelo lindo e caloroso encontro no sábado passado na sua capela. Também para todos que estiveram nesse encontro, o professor Jaime Brunig, Marcelo de Guaratinguetá, Marcos de Arroz de Limeira, o senhor Oswaldo de Bentinha, o senhor Antônio e Ana de Itapecerica da Serra e tantos outros que estavam lá presentes. Quem mandou esse foi o Eugênio. Marieira da Inglaterra manda: boa tarde, querida Ana Maria e todos da querida família Conceição. Hoje eu quero parabenizar o querido Bentinho pelo seu aniversário e agradecer pelo lindo show de acordeon. Magnífico. Meus parabéns, querido Bentinho. O seu querido avô, o santo profeta Pedro II, está muito orgulhoso de você e com certeza está sempre ao seu lado. Agradeço também a todos vocês pelo lindo programa de hoje. Que o Divino Deus, a Santíssima Trindade e o Santo Profeta Pedro II intercedam por todos nós. Grande abraço a todos. Marieira da Inglaterra. E a gente também oferece para o Bentinho, né? Nossa família Conceição aqui. Todas as músicas para o Bentinho, nosso querido Bentinho. Agora a música final. A gente está... Daqui a pouco já vamos encerrar o programa, só que antes ainda vou fazer um comentário aqui para vocês que têm família, né? A cada mãe que cuida dos seus filhinhos, às vezes precisa, né, buscar alguma coisa lá fora, emprego, serviço, e não consegue talvez levar a vida dentro de casa, cuidando do que é seu, por necessidade. Mas quando a pessoa quer também, consegue buscar algo para ganhar um pouquinho, para ajudar a casa, ajudar a família, e dentro da sua própria casa, né? Buscar algo que possa fazer, artesanato, alguma coisa manual. Então nós temos essa semana, ou semana passada, não sei se foi, uma entrevista aqui com a minha sobrinha, né? Nossa querida Malu. E a gente vai passar para vocês, só para mostrar um exemplozinho, né? Do que ela faz. Ela ajuda na casa, mas não deixou de estar dentro de casa, né? Cuidando dos filhos, educando os filhos de uma forma um pouquinho diferente, mostrando que dá para vencer, dá para fazer também o que precisa, dá para ajudar o marido, satisfazer o próprio ego, né? Porque faz aquilo que gosta, e ela já tem um pouquinho de reconhecimento da mídia, né? Já estão até fazendo entrevista com ela. Queira Deus que ela vença e consiga levar isso em frente, porque é também um exemplo para vocês. Então toca um pouquinho ali, só um pouquinho da entrevista com a Malu, por favor. Enquanto o sol nasce e espalha as cores vibrantes sobre o mar, a cidade aos poucos se desperta.
Mais um dia começa em Balneário Camboriú, cheio de possibilidades e beleza. Parece pintura, e é. Longe da agitação da praia central, Maria prepara com cuidado a massa que dá forma às bolachas que produz. Já faz 7 anos que a cozinha da própria casa virou uma pequena fábrica de biscoitos e de sonhos também. O que era uma ideia despretensiosa se transformou em trabalho sério. Depois do primeiro curso vieram outros e a cada fornada, o aperfeiçoamento. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.